mais comuns e também mais graves que acometem o coração. Para você ter noção, afeta mais de 2,5 milhões de pessoas, mas aí tem uma questão da idade, acima dos 75 anos. E esse número vai aumentar à medida que as pessoas vão envelhecendo. A gente vai entender por que envelhece e tem esse problema. E vamos entender mais sobre tudo isso no nosso quadro Tá Tudo Bem, hoje com o Dr. John Alexander. Tá tudo bem? Falando de saúde com o Dr. John Alexander. Dr. John Alexander está conosco nessa quarta-feira. Quando eu digo que é uma doença que atinge milhões de brasileiros e que eu falo que acima dos 75 anos vai ficando cada vez mais comum, a gente está meio que dizendo, doutor, que tem a ver com envelhecimento mesmo, né? Boa tarde. Boa tarde, correto, sim. O que é que acontece no nosso corpo? Acontece com o passar do tempo, que o ser humano vai ficando mais experiente, vai envelhecendo, né? Ficando, né, com mais janeiros, né? É verdade. As estruturas, né, do organismo, principalmente as do sistema circulatório, vai tendo um depósito de cálcio, né, de gordura, e com o desgaste, né, as paredes das artérias e das estruturas cardíacas elas vão se calcificando. Calcificando, enrijecendo mesmo? Enrijecendo mesmo, como se fosse um bloco de cálcio. Você falou aí questão da idade, mas pode ter outras causas? Existem outras causas. Pode ser a causa congênita, certo? Que se adquire geralmente, a pessoa nasce com ela, vem com a válvula bicúspide. A válvula normal do ser humano ela é tricúspide, ela tem 3 cúspides. E quando você nasce com a patologia congênita, que é 1% da população, ela vem bicúspide. A pessoa que é portadora de válvula bicúspide, ela tem uma maior chance de tornar a ter, quando envelhecer, a estenose aórtica. A gente está vendo uma imagem ali para a gente entender, né, doutor? O que é uma válvula aórtica saudável. Aí vai explicando para a gente. Ali a gente vê ela normal, ela aberta, né? Ela tem a abertura em torno de 3 a 4 centímetros. Certo. E com o passar do tempo, que ela vai se desgastando, né? Seja pela congênita, seja por uma doença reumática, né? A febre reumática, ou seja, pelo envelhecimento. A febre reumática é uma das causas também? Uma das causas também. Afeta a mitral ou a válvula aórtica ou as demais. Mas ela comete mais no Brasil a mitral e, em segundo lugar, a válvula aórtica. Então, e a primeira causa é o envelhecimento. Entendi. A gente tem ali na primeira faixa, gente, aberta e fechada. Você vê como todas as estruturas estão juntinhas, né, doutor John? Quando tá com problema, com a estenose, ó como é que ela fica. Isso. Já aberta, ela tá meio que enrugada, enrijecida? Enrijecida. Ela não consegue mais fazer, né, a abertura dela. E quando é para fechar, também não fecha toda? Não fecha toda. Nossa, é verdade que é mais comum nos homens? É mais comum nos homens. Ó, meninos, preste atenção, tá? Por que acontece com os meninos? Geralmente, o homem, no envelhecimento dele, né, ele tem um maior fator genético a ter doença cardiovascular. E por isso a calcificação ocorre. E pelos hábitos de vida que o homem se cuida menos do que a mulher. Era isso que eu ia perguntar. Tabagismo, sedentarismo. Álcool? Né? Álcool, em parte, mas mais o tabagismo e o sedentarismo. Eu ia perguntar justamente isso, tem a ver com os hábitos. Aí eu tenho que perguntar, né, doutor? A gente tá vendo ali a questão, aquilo seria a cirurgia, doutor? Porque o que acontece? Geralmente a válvula ela tem uma abertura de 3 a 4 centímetros. Quando ela fica menor ou igual a 1 centímetro, 0,8, 0,9, 0,7 centímetros, e o paciente tende a ter sintomas como insuficiência cardíaca, que é a dispneia, dor torácica, como se fosse um infarto, ou a síncope, que é o desmaio, ele já tem indicação de cirurgia. Os tipos de cirurgia, existe a cirurgia aberta e a cirurgia transcatética perafemoral. Aquela que a gente está vendo ali é aberta? É aberta. A gente faz uma incisão no tórax, coloca o paciente em extracorpórea, que é a bomba coração-pulmão, e se realiza a substituição da válvula pelo uma bioprótese. Qual é a mais comum hoje em dia, doutor? É a aberta ou a outra? No paciente que é baixo risco, risco intermediário, a gente faz aberto. Quando é alto risco, paciente que é muito idoso, muito frágil, que não tem uma condição de suportar a cirurgia aberta, a gente indica a TAV, que é a transcatéter. Tem como a gente fazer o tratamento sem ser cirúrgico? Na forma grave, não. Entendi. Infelizmente, não. Na forma grave, com sintomas, tem que ocorrer a cirurgia. Tratamento com remédio
não adianta. Só na forma leve e na forma moderada que os pacientes geralmente não sentem sintoma. Mas na forma grave, com sintoma, é cirúrgico. Ou quanto antes. Ou quanto antes. A gente está vendo agora a imagem, solta para o pessoal de casa também, sobre uma prótese. É colocada na cirurgia essa prótese, Quando doutor? a gente, no consultório que indica a cirurgia, a gente explica, né? O cirurgião cardíaco explica sobre, tem a bioprótese, que é a biológica, que é formada por um tecido ou suíno ou de pericárdio bovino, certo? Ele é esterilizado, ele é acético, acelular, não tem rejeição. Gente, que coisa incrível! Você usando um animal para poder fazer... O próprio tecido do pericárdio do animal é tirado toda a célula dele, fazendo um tratamento e ele é feito, ele é confeccionado. Gente, eu tô impressionada. Se não for com essa prótese chamada biológica, né? A biológica, que pode ser de suíno ou pode ser bovino, a gente faz a prótese mecânica, que é de fibra de carbono. Qual é o mais usual, o mecânico? Geralmente, a Sociedade de Cirurgia Cardíaca e Sociedade de Cardiologia, pacientes abaixo de 65 anos, prótese mecânica. Acima de 65 anos, prótese biológica. É uma coisa tão diferente pra gente que não tá no ramo, assim, que eu fico pensando, como ele pega o pedaço do... A gente fica materializando, né, essa parte, gente. Olha que coisa incrível. São anos, né, décadas de estudo para fazer o perfil hemodinâmico melhor, para ela abrir, fechar e ela durar. Uma válvula biológica dura em torno de 10, às vezes até 15 anos. A válvula mecânica, ela geralmente dura um pouco mais, 15 a 20 anos. Às vezes até uma vida toda a mecânica. Só que quando se coloca uma bioprótese dessa, é necessário você tomar uma medicação para afinar o sangue. Entendi. Então, na biológica, geralmente de 3 a 6 meses e na mecânica o restante da vida. Entendi. Então, para deixar o sangue, a gente chama mais fininho, fino, né? para evitar que faça coágulos e a pessoa tenha um AVC ou uma trombose da prótese, ou infarto ou embolia. Então, assim, quando você vai ao cirurgião cardíaco, a gente tem todo um cuidado de explicar risco, benefício e ver em que fase da vida você está. Entendi. Não é simplesmente, não, tem todo um contexto. Todo um contexto. Você pega uma jovem de 20 anos que tem uma estenose, né? E que ainda tem que casar, ter proliferação de filhos, você tem que colocar uma biológica, deixar a ter a plore passar 10, 15 anos e trocar às vezes pela mecânica. Entendi. Tem todo um contexto que a gente vê. Quando você fala dessa questão da gestação, é porque a questão do fluxo sanguíneo que aumenta na gestação, é por isso? Porque tanto a bioprótese como a prótese mecânica, ela é trombogênica, então ela pode causar trombo. Pode, que é uma das causas adversas aí, é isso? Gente, que tema interessante, doutor John. Eu tô vendo uma imagem ali da localização da prótese. Independente de ser biológica ou mecânica, é sempre colocada no mesmo lugar? No mesmo local. A gente corta a aorta, faz a osteotomia, faz a ressecção, coloca, né, a prótese biológica ou a mecânica, né, e fecha a aorta, sai de circulação. Você faz essa cirurgia? Sim. Gente, eu tô passada com esse tema de hoje, porque a gente não tem noção de quanto a medicina, né, a cirúrgica cardíaca evoluiu com tantas coisas diferentes que a gente nem imagina, Nesses últimos né? 50 anos, a cardiologia evoluiu de uma forma espetacular. A tecnologia a favor, né, do ser humano. Sim, a gente tá vendo ali a prótese e imagina pequenininha. Ela é pequenininha mesmo? Não, assim? existem vários tamanhos. O cirurgião cardíaco, na hora, a gente mede, certo? Existem, né, os medidores e aí tem números ímpares. 19, 21, 23, 27, 29. Não, gente, é muito legal, né? A gente Por isso saber que quando sai no relatório cirúrgico, prótese tal, número 21, número 23. É o tamanho que você colocou. Ô, doutor John, a gente está falando de uma doença. E a gente está também abordando aqui as formas de tratamento, como a medicina pode ajudar essas pessoas a ter, sobretudo, qualidade de vida. Mas aí me explica, tem como evitar a estenose aórtica? Nesse caso, não. Porque é o efeito do tempo? É o efeito do tempo. Ou congênito? Exatamente. E ou se não reumático, porque a febre reumática, a gente tem a crise de garganta, mas você tem que ter na genética para desenvolver a febre reumática. Sim. E a febre reumática tem o tropismo pelas válvulas cardíacas. Ou seja, é todo um contexto. Mas é claro que o Dr. John sempre lembra aqui que os hábitos de vida saudáveis ajudam você em todo o restante, né, Com Dr. certeza, John? Não é porque é desse jeito, não é assim também, né? Porque como é uma cirurgia que geralmente é realizada no idoso, na pessoa de maior idade, quanto mais ele controla as outras comorbidades, melhor, mais rígido ele fica e melhor ele suporta a cirurgia.
É menos complicado fazer isso. Exatamente. Eu adorei o tema de hoje. Adorei. Novidade diferente. É o que, diretor? A última... Quanto tempo de recuperação, ele está perguntando? Geralmente, a cirurgia aberta, em torno de internação fica 10 dias, 2 dias, 3 dias de UTI, mais 5 a 7 dias de enfermaria, alta para casa e a gente libera as atividades corriqueiras, volta ao trabalho de 3 a 4 meses. A Álida mandou uma pergunta pra gente. Dá tempo de fazer, diretor? Dá sim. Ela disse que tem prolapso na válvula mitral. Ela quer saber se no futuro ela pode ter estenose. Geralmente, quando tem prolapso da válvula mitral, que em torno de 30 a 40% das mulheres podem ter, geralmente pode ser assintomático e se tornar sintomático, ela fica insuficiente. A válvula ela não é diferente da estenose, ela não fecha, ela fica insuficiente, ela não consegue fechar, cooptar. E aí a insuficiência mitral, que se ela tiver, é importante, com sinais de cansaço, de dispneia, acorda sufocada, tem indicação cirúrgica. Mas aí é outro tipo de cirurgia? É outro tipo de cirurgia. Na verdade, daí já é outro tema, né? Gente, eu adoro trazer o Dr. John aqui, ou a doutora Maria Ângela, e se revezam aqui na quarta-feira trazendo informações do nosso quadro Tá Tudo Bem. Eu gosto sempre de lembrar que vocês acompanham e ficam bem informados no Instagram da Funcionale.jp. Dr. John, adorei o tema de hoje, viu? Muito obrigada por ter vindo aqui colaborar conosco. Eu sei que você vai voltar correndo lá pro consultório. Obrigada, viu? Doutora Maria Ângela, um beijo, sua maravilhosa. Obrigada. Tamo juntos e misturados. Por falar em maravilhosa, deixa eu mostrar esse meu look. Gente, esse look... Ei, vem cá, mostra aqui, Everton. Esse vestido, você ia para um casamento, Fernandinha? Certamente eu iria. Você